Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo incrível sobre educação financeira e investimentos para você. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é como desenvolver um mindset adequado para você ter bons investimentos, investimentos que ao longo do tempo te enriqueçam. Então fica aqui comigo. Mas antes de começar, quero te pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações dos vídeos que a gente está postando semanalmente para você melhorar a sua saúde financeira e a performance dos seus investimentos. Então vamos lá? Bom, gente, como desenvolver um mindset adequado? Essa é uma pergunta que eu ouço muito. As pessoas falam muito sobre isso. E aí é muito interessante porque existem diversos estudos, não só no Brasil, mas estudos internacionais, que mostram que o investidor mais ativo, esse investidor que está comprando e vendendo e tentando ultrapassar algum benchmark, tentando gerir de forma mais ativa a carteira, o investidor médio mais ativo, ele consegue ganhar menos do que o índice de referência que ele tenta ultrapassar e consegue ganhar menos do que um investidor médio passivo, ou seja, um investidor que simplesmente coloca grana e esquece e vai lá fazer o seu trabalho, vai lá fazer as coisas que ele tem que fazer. Mas como é isso? Como assim? E justamente isso tem a ver com o mindset. Existe um estudo super interessante, de todos esses que eu estou falando, existe um que eu vou falar e vou aprofundar. E aqui até a gente vai mostrar aqui na tela, etc. Existe uma gestora americana chamada Fidelity Investments. Hoje é uma gestora gigantesca, mas lá atrás, nos anos 70, era uma gestora pequena. E ela tinha um gestor que se chama Peter Lynch, que depois ficou muito famoso. Por quê? Porque esse cara, Peter Lynch, foi o gestor do fundo Fidelity Magellan, que de 1977 até 1991, o fundo conseguiu render uma rentabilidade absoluta de quase 2.900%. Ou seja, um investidor que tivesse colocado $100 mil no início dos anos 70 nesse fundo e tivesse deixado o dinheiro rendendo até 1991, ele teria recuperado 2 milhões, quase 900 mil dólares. Imagina isso, transformaria $100 mil em quase 2 milhões 900 mil dólares. Um retorno incrível, né? A média dos retornos anuais foi de 29%. Ou seja, todos os anos, se você tirar uma média disso, todo ano ele teria rendido 29%. É o fundo que mais tem rendido de todos os tempos da história do mercado financeiro. O fundo com a melhor performance, o melhor desempenho numa década, tá? Bom, tendo falado isso, vocês conseguem acreditar que um investidor médio conseguiu sair desse fundo perdendo dinheiro? Como assim? Ele só tinha que deixar o dinheiro parado durante 14 anos para multiplicar o seu dinheiro 2.900%. Mas é isso, o investidor médio conseguiu sair do fundo perdendo dinheiro. Como? Por um mindset incorreto. O que ele fazia? O investidor médio entrava depois que o fundo dava uma boa rentabilidade, quando estava próximo a oscilar de maneira negativa, e aí ele entrava e caía e vendia apavorado na primeira queda que o fundo tivesse. Aí depois que o fundo começava a recuperar, aí o investidor médio entrava e de novo na primeira queda o investidor médio saía apavorado, vendendo e assumindo a perda. Isso se repetindo em diversos ciclos, fazendo que a média dos investidores nesse fundo conseguisse perder dinheiro, mesmo tendo esse desempenho tão absurdo como o fundo teve. Agora imagina fundos que não tiveram esse desempenho também, qual devia ser a rentabilidade dos investidores. Então aí a gente tem que pensar então exatamente sobre o mindset. Por que o investidor médio conseguiu sair com uma perda patrimonial desses fundos? É justamente pelo mindset, e a gente vai falar de diversos motivos por que isso aconteceu. Muitas vezes esses investidores assumiram exposições muito mais acentuadas das que eles podiam controlar. Então talvez arriscaram mais do que eles se sentiriam confortáveis de arriscar.
E aí na primeira queda eles perderam. Outro assunto, eles não conseguiram ter uma boa leitura e entender bem o mercado. Bem disse Warren Buffett que você deve comprar ao som dos canhões, ou seja, quando o mercado está desabando, sangrando, né? Todo mundo chorando e todo mundo apavorado, e você deve vender ao som dos violinos, quando todo mundo está feliz, todo mundo está otimista. Uma outra forma de dizer isso seria você comprar dos pessimistas e vender aos otimistas, tá? Eu vou contar uma história que eu vivi em carne própria. Quando eu comecei a investir na bolsa, que eram meus primeiros investimentos de risco, eu decidi que ia colocar 10% do meu patrimônio aí. E fiz a besteira de comprar uma ação só, ou seja, as ações de uma companhia só. O que aconteceu? Os primeiros dias ela começou a subir, mas depois ela despencou. E foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E eu, ponto número 1, não conhecia direito essa companhia, então eu não sabia o que esperar lá para frente. E eu subia meu dinheiro desabando todo dia, perdendo valor todo dia. E aí todo dia eu falei, não, calma, segura a onda porque amanhã vai subir. Segura a onda porque amanhã vai subir. Segura a onda porque amanhã vai subir. Depois de um mês ela tinha caído 30% e eu falei, não aguento mais, não quero perder mais e vou vender. Aí eu vendi. O que aconteceu? Ela perdeu um pouco mais e aí depois teve um rebote e ela começou a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. E aí o que aconteceu? Que eu assumi a perda de 3% total do meu patrimônio, porque era 10% e perdeu 30%, então era 3% do meu patrimônio total. Aí eu entendi que eu precisava estudar e eu precisava desenvolver uma estratégia e um mindset adequado para poder fazer os meus investimentos. Aí fiquei estudando, fiz vários cursos, comecei a praticar com simuladores e aí sim, quando me senti mais confiante, mais seguro, voltei a operar a bolsa, só que agora voltei a operar com 5% do meu patrimônio, porque eu entendi que esse percentual era o que me deixava tranquilo. Tipo, eu podia perder 5% do patrimônio na bolsa e não estaria tão desconfortável como eu estava no início. Eu estaria tranquilo, na verdade. E aí eu comecei, e aí aos poucos fui aumentando a minha exposição, que foi parte da minha estratégia. Começa com pouco e vai aumentando aos pouquinhos. Hoje eu tenho um percentual muito mais elevado e estou muito tranquilo com isso. Não tem problema nenhum, tá? Então, quais seriam esses 3 aspectos que eu vejo que te ajudariam a desenvolver um mindset correto para você poder investir e ganhar dinheiro e não assumir perdas? Então, o primeiro aspecto, o primeiro conselho que eu te dou é conhecer bem aonde você está investindo. Seja uma companhia, seja um fundo de ações, seja um fundo multimercado, conheça bem esse investimento. Porque se você conhece bem ele, você sabe o que esperar lá na frente. Seja em termos de volatilidade, de oscilação, seja em termos de desempenho da companhia. Então, sempre que você assuma um risco, tente conhecer bem esse risco que você está entrando, tá bom? O segundo ponto seria desenvolva uma estratégia e apegue-se a essa estratégia. Existem diversas estratégias no mercado. Por exemplo, tem uma muito legal, que faz a estratégia do 80-20. Então, eu decido que eu quero colocar 80% do meu patrimônio num investimento conservador e 20% em investimentos agressivos. E aí daqui a cada um determinado tempo, você rebalanceia a carteira. Ou seja, se o risco compensou e agora rendeu bastante, agora representa 25% do patrimônio, pega esse 5% e coloca no conservador para balancear de novo para ficar 80-20. Se no seguinte tempo esse 20% de risco agora caiu, agora representa 15%, agora você pega esse 5% do investimento conservador e aloca no investimento de risco. Então é uma estratégia simples que te permite ao longo do tempo ir vendendo caro e comprando barato. É a parte mais agressiva. Mas enfim, existem diversas estratégias para operar os teus investimentos e fazer investimentos de risco. Então, cria a tua estratégia e se apega a ela. Não tenha emocionalidade, atue com o cérebro, com a racionalidade. E eu vejo que, tendo uma estratégia, isso te ajuda a você conseguir operar com racionalidade e não com emocionalidade, ok? O terceiro aspecto, o terceiro conselho que eu quero te dar já falei, mas falo de novo como
Aspecto mesmo é nunca arrisque mais do que te deixa confortável. Então, se confortável é para você arriscar 30% do patrimônio, arrisca 30%. Se é 5%, arrisca 5%, ok? Obviamente você tem que entender o seguinte, enquanto maior risco você assume, é maior o potencial retorno que você vai ter, mas também maiores as oscilações que você vai viver. Então, a única coisa que você pode controlar nesse sentido é a tua exposição a esse determinado tipo de risco. Então, inicialmente, assume uma exposição que seja tranquila para você. Não tem pressa. No mercado financeiro, a gente não tem que começar correndo. Começa devagar. Começa devagar, com uma exposição que te deixe tranquilo, e aí você aos poucos vai aumentando, ok? Então, aplicando esses 3 conselhos e entendendo que o mercado sempre se movimenta, né, motivado por pânico desenfreado, por otimismo injustificado, e você entendendo que você sempre, quando um investimento cai, se ele tem bons fundamentos, ele significa que ele está mais barato, então você pode entrar ou deve aplicar mais, e quando ele sobe muito, pode ser que ele esteja caro, então é o momento de vender. Isso, entendendo, somado aos 3 conselhos que acabei de te dar, com certeza vai te ajudar a ter melhores investimentos, performar melhor e ganhar dinheiro ao longo do tempo, ok? É isso que eu faço para mim, é isso que eu faço com meus investimentos, espero que isso tenha te ajudado e que te ajude ao longo do tempo. E se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, que isso nos ajuda a saber se você está valorizando o conteúdo que a gente está trazendo e se o conteúdo está ajudando você a melhorar a tua saúde financeira e os teus investimentos. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações dos vídeos que a gente está postando semanalmente para você melhorar a saúde financeira e a performance dos seus investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.